Ok, muito obrigado. Eu não vou propriamente fazer a sequência da apresentação, até porque ela ainda tem alguns slides e por isso vou pedir que ponha no slide inicial, porque aqui não está no slide inicial, apesar de, depois do agradecimento da praxe, estou obviamente muito honrado pelo convite e é um prazer imenso estar aqui na OTAD, neste 20 anos, de um centro que ainda para mais dedicou estes 20 anos àquilo que é o aprofundamento do estudo sobre o território e apesar de pensarmos que 20 anos, na escala do tempo, não é assim tanto tempo, mas nestes últimos 20 anos as questões do território e do mundo aceleraram imenso e como tal, é para mim um prazer imenso. Agradecendo os convites, obviamente há aqui uma pessoa que eu também tenho que fazer sempre uma menção. Tratamos o Luís, o Luís Paulo, o Luís, já nos conhecemos há uns anos e uma das coisas mais relevantes que fizemos sobre as questões do território, nomeadamente nas questões da baixa densidade, foi termos feito em conjunto, porque acho que é mesmo esse o termo, temos feito em conjunto algo que é muito difícil de fazer num país como o nosso, que é cartografar, atrever-nos a cartografar e a criar um índice associado a este fenómeno da baixa densidade. Porque estamos todos de acordo que o país é assimétrico. Todos de acordo. O problema é quando começamos a pôr isso numa cartografia. Quando começamos a dizer que a linha da baixa densidade passa aqui, não passa acolá, que os municípios, não, mesmo dentro da baixa densidade, nem todos têm o mesmo índice de baixa densidade, que as NUTS 3 não têm o mesmo índice de baixa densidade. Ou seja, quando começamos a diferenciar, e sobretudo porque nessa diferenciação há sempre aquela ideia, bom, e agora também quer ser da baixa densidade. Vejam só o absurdo. Vejam só o absurdo, que estamos aqui hoje num dia seguramente a debater e a partilharmos, sobretudo, experiências associadas a esta questão do que é tentar sair da baixa densidade, não é? E há uns anos atrás, e este trabalho algum mérito teve, porque ele ainda hoje, diga-se de passagem, já carecia de atualização, ainda para mais agora com o censo, creio que hoje até, não sei se só hoje, ou se foi ontem ou foi hoje, até saíam os resultados definitivos do censo, pelo menos estavam anunciados que iam sair agora estes dias. Já carecia, obviamente, de atualização e espero que agora, com novos resultados do censo, até possam. Aqui fica já, olha, vejam só, vim cá para partilhar alguma coisa, já estou aqui com o caderno de encargos. Seria talvez até interessante, até neste âmbito, quer universitário, quer do centro de investigação, ao qual, obviamente, eu já me associaria do ponto de vista de apoio para o desenvolvimento desse trabalho, porque não sair daqui uma proposta à Associação Nacional de Municípios para fazer o trabalho da atualização do que é o mapa e os critérios da baixa densidade. Porque naquele tempo foi terrível. Eu tive colegas, bom, eu vou dizer alguns casos, Portimão queria ser da baixa densidade. Paulo, se calhar vale a pena contextualizar. Sim. O Paulo fez a proposta à Associação Nacional de Municípios do mapa da baixa densidade, que está hoje em vigor em Portugal. Certo, tá? E é aquela que determina, do ponto de vista depois de política pública, do acesso a financiamentos, da diferenciação positiva, de programas, vamos chamar, de tração de massa crítica para o interior, seja mais de talento, seja do que for, tudo aquilo que hoje conhecem das políticas que fomentem uma determinada coesão, o mapa da baixa densidade é o mesmo que criámos. Juntamente com o Ricardo Bento, que está ali uma das almas do projeto. É verdade. O tempo vai passando. Há cerca de 8 anos, 9 anos atrás, o tempo passa com alguma velocidade, e esse mesmo mapa. Quando foi para decidir, para discutir na Associação de Municípios, foi muito duro. Apesar de ter passado com 90% na altura de votos a favor, tive problemas, porque colegas como Portimão, Sines, aqui um outro mais próximo não vou dizer, mas pronto, esses que são assim, de uma geografia mais distante, assim, vou referir, que diziam, como é que eu não sou da baixa densidade? Eu lembro-me de um dos argumentos maravilhosos. Obviamente nós estamos já
Já estamos numa postura, do ponto de vista do mapa da baixa densidade, já obviamente multicritério, dentro do benchmarking que na altura foi aqui trabalhado e visto, nomeadamente nas questões do planeamento regional que se fazia, nomeadamente no centro da Europa, nomeadamente vários casos, lembro-me da aproximação ao caso francês, ao caso alemão, do ponto de vista destas questões, mas uma das, que me dizia uma colega de Portimão, uma presidente da Câmara na altura, que me dizia, porque eu tenho uma freguesia que tem menos de 5.000 pessoas. E que se eu tenho uma freguesia com menos de 5.000 pessoas, o meu concelho também é da baixa densidade. E pronto, ok, só para às vezes para percebermos que no meio do conhecimento, no meio da institucionalização, no meio dessas questões, este dito fenómeno, esta questão da baixa densidade, que eu gosto muito mais do que falar de interior do país, gosto muito mais porque a questão central, muitas vezes, os fatores têm a ver com questões de massa crítica e com questões de lógicas de criação de valor, como aqui vou de alguma forma partilhar, mas mesmo isso, uma coisa que parecia tão óbvia, como já perceberam, nem isso foi assim tão óbvio. Bom, eu vou pedir que vá passando slides. Assim, quando vai passando, olha, eu estou com o dedo dormente, passo. Vá passando. Não se preocupe comigo, vá passando mesmo, vá passando. Se quiser mais ou menos, ponha 15, 20 segundos, se alguém puser o braço na hora, esse slide eu quero ver melhor. Pronto, então podemos parar. Bom, o Fundão, talvez como experiência, eu acho que provavelmente também estou aqui na perspectiva de partilhar essa experiência. Nós, há uma década atrás, estávamos numa encruzilhada enorme. Não só aquela que, de certa forma, enquadra tudo o que é, sobretudo, o centro interior e o norte interior, esta questão tremenda do que é das zonas de menor densidade. No famoso índice, pensávamos em NUTS 3, à época, as 13 NUTS 13 de menor densidade do país, por ordem, era a de Nordeste, Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa, e muito próximas umas das outras, quando comparadas com as NUTS 3 mais litoralizadas, que obviamente com diferenças de mais 30% de PIB per capita na mesma região, com mais de 30% de diferença de PIB per capita entre NUT litoral e NUT mais interior, só para percebermos, coisa que não se alterou, em alguns casos até pode ter aumentado aquilo que é a distância, se quisermos, em termos de per capita, não porque, em alguns casos, não tenha aumentado o per capita também no litoral, nem tudo é mau no interior, mas é porque a famosa metáfora do anão e do gigante, não é? O anão dá muito espaço, o gigante só dá um, mas no final do dia substancialmente aumenta. E isso é um problema que é a realidade das coisas, do ponto de vista do que é o princípio da concentração de recursos, não é? Como sabe, que é um princípio, diria, quase inabalável, que é muito difícil de contrariar, e isso, obviamente, foi acontecido. Sendo assim, para além dessa questão, nós tínhamos ainda outro problema. Estávamos falidos. A Câmara Municipal, depois de um esforço brutal de fazer infraestruturas de mais de uma década, aproveitar todo o recurso, equipamentos, tudo o que, de certa forma, podia ter direito do ponto de vista da qualidade de vida da população, fizemos um esforço gigante a infraestruturar o território, escolas, equipamentos esportivos, equipamentos, estradas, equipamentos industriais, ou seja, uma diversidade enorme de enormes equipamentos. E eis que no final desse esforço enorme, e entrarmos num país também falido, ou seja, com a questão da Troika, na altura, a bater-nos à porta, estamos a falar de 2012, e com uma taxa de desemprego que, em determinado momento, na região proximidade conhecida por Cova da Beira, que junta ali Fundão, Covilhã e Belmonte,
uma zona especialmente monoindustrial, das confecções, agrícola com alguma diversidade agrícola, obviamente com marcas importantes, já na altura, como a Cereja do Fundão, mas, de facto, com depois uma zona, um espaço de transição comercial, etc., muito focado no comércio tradicional, como, ao fim e ao cabo, não muito diferente de uma realidade que mais ou menos todos conhecemos, sendo que ali na indústria, a monocultura, e na agricultura, alguma agroindústria, e a parte frutífera era, de facto, a questão central. População, 1950, 50 mil, agora metade da população. Um pouco mais de metade. Nada diferente do que foi a realidade aqui. Em 1950 batemos todos os recordes do ponto de vista de população, a nível nacional, em termos de número de população. Obviamente é o ponto do, vamos chamar, do nosso zénite, por assim dizer. A partir daí, com as migrações dos anos 60, sobretudo, foi a tragédia total, índice de envelhecimento, sempre ali nos 300, ou seja, 3 vezes mais pessoas com mais de 65 anos relativamente àquelas que têm até 15 anos. Até aqui, diria que está feito o diagnóstico de uma história conhecida, de uma espécie de um determinado modo de pouco desenvolvimento do país em termos da sua coesão. Bom, vejam, sem dinheiro, com uma taxa de desemprego que na Cova da Beira, e onde inclui o meu concelho, andou em determinados momentos perto de 20%, 20%, e com uma estrutura, do ponto de vista económica, eu diria, muito pouco diversa e com cadeias de valor, excepto, se quisermos, a parte agrícola, com cadeias de valor bastante frágeis. Bastante frágeis. Para que fazer? Bom, fazer era fazer algo novo, não é? Ou seja, tínhamos mesmo que nos lançar para algo novo. Não só porque eventualmente podem pensar, bom, este fulano que aqui está à vossa frente, bom, o gajo aparenta ter novas ideias, ou pode ter tido pelo menos o mérito de, como se costuma dizer, pensar um bocadinho fora da caixa, ou sair da sua zona de conforto institucional, mas efetivamente, fosse quem fosse, teria que efetivamente pensar de forma diferente. Não era possível sequer manter a mesma perspectiva de desenvolvimento em que aumentar o capital territorial, o território como diferentes tipos de capitais, que fosse na componente das infraestruturas ou equipamento, ou seja, uma vertente clássica, se quisermos, do ponto de vista do desenvolvimento, não é? Somamos infraestruturas, soframos e tal, e isto cria alavancagem para que depois, a partir daí, bom, é uma vertente clássica e que, convenhamos, não deixa de ser verdadeira, do ponto de vista daquilo que é o aspecto, mas claramente insuficiente. Claramente insuficiente, no caso, e eu diria claramente insuficiente se pensarmos até no contexto da baixa densidade. Porque nunca na nossa história tivemos tanto investimento público em infraestruturas e equipamentos, se pensarmos nos últimos 35 anos, nunca, mas nunca mesmo. Na nossa história, Portugal, eu até diria, nas nossas histórias, se calhar, até mais universal, nunca na vida tivemos tanta intensidade de investimento, mesmo, se quisermos, a preços reais, ou seja, mesmo que alguém queira fazer um dia esse tipo de conexão, faça, para chegar ao óbvio, mas faça favor de fazê-lo. E, do ponto de vista da nossa, vamos chamar desta questão da equação do desenvolvimento, competitividade versus coesão, se calhar nunca tivemos uma consciência também de tanta frustração, se quisermos, relativamente a isso. Bom, plano de inovação. Vamos fazer um plano de inovação. O plano de inovação é duas coisas. Uma é abrir-nos. Há um escritor que eu gosto muito, que esteve ali muito à volta da Serra da Estrela,
que referenciava sempre que qualquer sítio é um universo sem as paredes. Miguel Torga. E esta frase, que é uma frase batida, muito conhecida, foi uma das que eu agarrei do ponto de vista do que é esta outra questão que está muito mais na geopolítica, que é esta questão do local, a ligação entre o aspecto da globalização, o desafio da globalização, um dos, vamos chamar, 4 desafios hoje ainda centrais, obviamente, há outros 3, mas há um da globalização que obviamente está sempre aí, e que liga a parte local à parte global. Ou seja, eu parti de um pressuposto que é provocatório, e já vos o coloco de provocação pura e dura, que não conseguiria resolver o meu problema se pensasse só no meu país. Parti do pressuposto que não havia resposta ao meu problema dentro do meu país. Se eu pensasse que o meu problema iria ser resolvido por fluxos que vinham do tal litoral para o interior, por empresas que vinham do tal litoral para o interior, do talento que vinha do tal litoral para o interior, dos produtos de valor acrescentado ou cadeias de valor que vinham do tal litoral para o interior. Se eu pensasse só assim, não iria conseguir, por assim dizer, da esperança é a última coisa a perder-se, não é? Dar a volta por cima a uma situação verdadeiramente dramática em que estávamos a atingir. Por isso, abrir o modelo de governança, abrir a governação, abrir as mentalidades, sair da minha zona de conforto. E o que é que fiz nessa saída da zona de conforto? A primeira coisa que fiz foi falar com jovens. Pensei, bom, isto não vou lá com teorias e com ciência e conhecimento existente. Eu também tenho uma das funções que até o Luís, acho que partilhei em determinado momento, ele no norte e eu no centro, eu também fui relator do PROT do centro, que depois nunca acabou por nunca ser aprovado. Acho que o Luís também não houve uma altura que também andou nos PROTs, pelo menos tenho essa memória que também andou nos PROTs. E, obviamente, há alguma coisa de planeamento e alguma coisa de ordenamento, planeamento e desenvolvimento, mas só vai, pelo menos, aprendendo quando se está conectada com os planos regionais, porque, sobretudo, quando é relator, há muita coisa que se aprende, quer queiramos, quer não. Temos mesmo que ler muita coisa e ouvir muita gente e receber muitos contributos e tentar depois sintetizar aquilo de forma minimamente coerente. E mesmo vindo daí, eu achei que não... acreditem mesmo, eu achei que as respostas que tínhamos dos modelos de desenvolvimento não me serviam. Em 2, 3 aspectos. Aquilo que já referi do ponto de vista da concentração do recurso. Um segundo, que é o que é a motivação central do ponto de vista da atração de talento, ou seja, o princípio da concentração diz que, ou dizia, quem primeiro vem a empresa, depois vêm as pessoas, por exemplo, traduzindo isto em questões muito tangíveis. Ou seja, só trazendo empresas é que nós temos as pessoas. Okay? Estou a dizer alguma coisa que alguém discorda? Não, é que se calhar ninguém discorda. Eu próprio também diria sim, tudo bem, mas eu mudei qualquer coisa aí, já vou explicar o quê. Depois, uma questão que é a cidade. Esta ideia hoje da cidade inteligente, mas nós fomos educados do ponto de vista dos modelos para cidades que eu chamava cidades às cores, que é todas a cidade tem que ser organizada por cores. O verdinho, espaço verde, naquele sítio. Os espaços industriais, naquele. Os espaços comerciais, ali. Os espaços, vamos chamar, das funções nobres da cidade, públicas e afins, acolá. Os centros científicos, os centros de conhecimento acolá, ou seja, uma cidade às cores. Muito bonitas, do ponto de vista gráfico, muito difíceis, sobretudo quando estamos a falar de pequenas e médias cidades, muito difíceis do ponto de vista da construção dos fluxos necessários, das interações necessárias que possam fazer
com que elas possam ser um bocadinho mais vibrantes. E, sobretudo, criam, geralmente, zonas cinzentas entre delas. E, geralmente, criam-nas no seu espaço mais nobres e mais diferenciadores. Que acreditem que naquilo que é o espaço europeu não há nada mais nobre que provavelmente sejam os seus espaços mais ancestrais, com mais pedigree, com mais ADN, com mais singularidade, com mais história, com mais narrativa. Esses espaços, geralmente, foram os grandes perdedores da ideia da cidade às cores. Ou seja, a multifuncionalidade da cidade às cores não me servia. E a prática, na altura, de criar estruturas ou valências de nova geração, como, por exemplo, centros de parques de ciência, incubadoras, aceleradoras, espaço de coworking, que na altura estavam a arrancar. Essas estruturas da nova geração de interface entre aquilo que é a empresa, o território e, obviamente, a academia, fora do contexto da multifuncionalidade da cidade, também não serviam. E coisas que hoje estão na ordem do dia, como living, co-living, basicamente foram questões que eu há 10 anos achei que era caminho. E que a questão mais importante eram os circuitos curtos. Mas os circuitos curtos também dentro do que era a experiência do trabalho. E começámos a pensar a cidade e a formalizá-la assim. Tomei nesta equação, num plano de inovação, volto a dizer, tomei 2 ou 3 decisões absolutamente... Às vezes, quando penso nelas, porque no final do dia sou um líder, sou eleito, por isso, obviamente, o objetivo de um eleito, bom, pelo menos acabar um mandato. E se continuar a ser reeleito, também já não é mau. Mas percebam-se que a política pública em Portugal é muito conservadora. Fazer inovação em política pública não é fácil. Os municípios, provavelmente, serão as entidades melhor preparadas e talvez pela sua própria natureza e autonomia, onde a política pública mais inovadora, o projeto piloto, tem nas autarquias, eventualmente, um dos seus atores, se não principal, um parceiro seguramente relevante. E em muitos aspectos até pode ser principal. Mas isto é fácil de dizer, não é? É fácil de dizer. Eu tomei uma decisão que foi, na altura, mandei alugar todas as casas, repito, todas as casas que tivessem um equivalente a um T2 naquilo que é o centro da cidade. Todas. 200 casas. Aluguei-as todas. Depois mandei... Bom, na altura, o louco, se alguma vez fizerem uma pesquisa e aparecer no fundão há Paulo Louco. Sou eu. Sou eu. Provavelmente daquele tempo, porque houve vários artigos a chamar-me louco, basicamente. Depois, tomei outra decisão, que foi um plano de reconversão de tudo o que eram edifícios públicos. Totalmente reorientados para aquilo que eram valências de nova geração. Incubadoras, aceleradoras, espaço de coworking, ou seja, vamos ver o estoque de edifícios públicos, o que é que não está ocupado e vamos reconverter. Acreditem que também não foi fácil, porque as pessoas estão habituadas a que edifícios públicos, como espaços culturais, como mercados, como bibliotecas, como uma coisa absolutamente única, que, como eu costumo dizer, que são tão únicos que provavelmente iguais ao do Fundão, só há 12 no país, chamada multiusos. Não sei se essa expressão do multinada não, peço desculpa, multiusos, se essa expressão vos é próxima, se já se cruzaram com essa coisa, pronto.
obviamente que também entrou na equação. Até tornou-se uma figura-chave da equação. Se calhar, você está a mandar passar slides, imagina. Olha, cá está, olha, é isso. Então, está a ver, eu nem estava... Estou mesmo... Isto é brilhante, você está a ver, isto já é inteligência aqui a funcionar. E obviamente, este edifício também. A terceira dimensão foi de reconversão de funcionários. Pedi todos aqueles que falavam línguas. Pedi todos os funcionários que falavam línguas. Depois, alguns orientei-os para uma coisa chamada Clube de Produtores, mais para a internacionalização dos nossos fatores, e outros para aquilo que, hoje em dia, serei um dos poucos municípios do país que tem uma divisão de inovação. Tenho uma orgânica chamada Divisão de Inovação. Mas a Genes foi reconverter pessoas. Se eu ando a aprender, vamos todos capacitar-nos. Vamos mesmo capacitar-nos para aquilo que é algumas das questões da inovação. E a quarta decisão foi criar uma coisa que era a primeira aldeia open source em Portugal. A primeira aldeia open source em Portugal era uma aldeia histórica, chamada Castelo Novo. E achei eu que, depois de falar com muitos jovens, eu cheguei, naqueles primeiros 2 anos do plano de inovação, cheguei provavelmente a mais de 160 empresas, startups e, vamos chamar, empresas emergentes, que andei a visitar, na melhor das hipóteses, como uma espécie de caixeiro viajante ou vendedor de enciclopédias, porque eu batia às portas com cartões, batia às portas com os meus cartões, apresentava-me, perguntavam-me o que é que eu queria, e eu dizia falar e conversar. Bom, não chamarem a polícia ou alguém mais para me levarem para determinado tipo de sítios, para me recuperar rapidamente, foi uma sorte. Houve um sítio que ainda tive que pedir à minha secretária para telefonar, não vou dizer o nome da empresa, porque é uma empresa muito conhecida, hoje, atualmente, porque não acreditavam que eu fosse presidente de Câmara. E a minha secretária telefonou, e pronto, e lá deu as indicações, e o fulano é assim, é mesmo esse. Pronto, e lá me deixaram, de sair do apiadeiro, onde estava, até porque estava um frio do caraças, e aquilo não estava nada a correr bem. Essas reuniões, para mim, foram chave para perceber a motivação dos jovens. Onde é que se move o talento? O que é que os motiva? O que é que faz a diferença? O que é que são as dificuldades? Mas também, como muitas empresas eram da IT, na área das tecnologias de informação, também percebi que linguagens é que eram. O que é que estava na ordem do dia? O que é que vinha aí? Onde é que eles estavam a apostar? Que redes é que tinham? Com que universidades trabalhavam? Quem eram os fulanos, os beltranos? E depois as coisas, as redes iam-se montando. Aquilo foi fundamental para perceber muita coisa. E algumas mesmo nas margens. Hoje, coisas que estão no coração. Por exemplo, blockchain. Coisas que eu comecei a perceber mais. Eu que não sou da área tecnológica. Comecei mesmo a perceber. Não sei se... Hoje tenho consciência que sei muito menos, mas já é um bom sintoma de que alguma coisa evolui num assunto. Não é? E nessa perspectiva, a tal aldeia pareceu-me fabulosa. Aldeia do século XIII, em património natural, Serra da Gardunha. Eu pagava 3 meses, pelo menos, das pessoas que quisessem programar para lá. Não eram nómadas digitais, eram basicamente freelancers. Nómadas digitais é uma expressão mais fina. Eram freelancers. Eu dizia, bom, ok, vamos... Conhecia pessoas no meio. Líderes de opinião, bloguistas. Até me atrevi a escrever umas coisas absolutamente ridículas que podem rir-se à vontade, que dizia basicamente o seguinte, assim, em inglês, Nova Iorque já não é o que era, Singapura está uma seca. Se quiseres fazer uma coisa realmente importante, vem para Castelo Novo, para o meio de uma montanha a programar. Isto era literal. Não pensa que isto é uma aproximação. É basicamente, literalmente,
coloquei do ponto de vista do marketing territorial, e agora trazendo já expressões também relevantes para o processo, porque no meio disto, obviamente, há sempre como volto a dizer, um plano, fizemos isso. E tivemos um resultado absolutamente incrível. Sabem quantos nómadas, freelancers chegaram a Castelo Novo? 0. 0. Um desastre. Um desastre total. Vergonhoso, diria, até pela forma como nós nos posicionámos. Obviamente, não há outra forma de explicar o que é o falhar. Um falhanço. Mas aprendemos. Aprendemos falhando. Aprendemos muito. Aprendemos uma coisa que é coesão sem escala. Aprendemos que precisávamos de ir mais longe no nosso plano holístico. Que não bastava pôr um espaço, por muito acolhedor que fosse, como a única coisa que oferecíamos. Não basta dizer que ele é muito bonito e tem boas vistas. É preciso ter toda uma estrutura holística de resposta. Não chamámos a atenção de freelancers, mas chamámos a atenção de empresas de corporate, ou seja, de grandes grupos na área da IT. Hoje temos mais de 1000 engenheiros informáticos na cidade. A cidade tem 13.000 pessoas. Somos provavelmente uma das cidades do mundo que tem mais engenheiros informáticos per capita. Mudámos da aldeia para a cidade. 6 minutos e 40 segundos é um dado que partilho com vocês. É a distância média que demoram as pessoas no sistema de mobilidade mais antiga de sempre, que é andar a pé, entre o tal parque habitacional onde regulamentámos e criámos o primeiro regulamento no país, que diz o seguinte: nós financiamos o ano tartaruga, que é o ano que andamos com a casa às costas, o ano da mobilidade, o primeiro ano. Nós financiamos no primeiro ano rendas para mão de obra altamente especializada. E ainda sou Presidente de Câmara. Ou seja, é possível em Portugal. É possível em Portugal. E é isso que eu, mais de tudo, gostaria de partilhar. É possível, até porque quanto mais formos fora da caixa, ou neste momento já não somos fora da caixa, quanto mais estivermos nesta linha, até melhor eu me sinto, porque, pelo menos, em determinado momento, senti-me particularmente sozinho nesse processo. Que é possível em Portugal fazer políticas de diferenciação com estratégia. Porque é possível fazer políticas de diferenciação. Às vezes não tem um fundo estratégico, não se sabe o que é que se quer alcançar com ela. Não se sabe bem qual era o objetivo, não se sabe bem qual é o impacto até. Nós dizemos, queremos políticas com impacto. Bom, mas primeiro caracteriza que impacto. Diz-me lá o que é que... Depois, tudo bem, vamos aos indicadores de impacto, vamos trazer a inovação social para o processo, vamos trazer as coisas, mas pelo menos tenta saber o que queres. Porque depois não há milagres, não há matrizes tão inteligentes que até te conseguem determinar qual é o objetivo inicial. Podem ser relevantes do ponto de vista do que é a sua avaliação, monitorização, afirmação. No final do dia, até arrumar com essa linha, porque perder tempo e dinheiro é que nós não devemos estar muito disponíveis. Por isso é bom que os processos possam andar num tempo certo. Também, em determinado momento, trouxemos o fator da educação. Ou seja, a triangulação entre a autarquia como mediadora interface, sistema científico, nomeadamente nesta questão holística, com a prototipagem dos cursos, a prototipagem da formação, trazer as formações curtas. Quando começaram a discutir se os CTS deviam ter 3 anos ou 1 ano, ou não sei o quê, andávamos nós a fazer formações avançadas de 4 meses. E foram lá visitar porque é que nós estamos a fazer formações avançadas em bootcamp de 4 meses, para conversão de perfis, nomeadamente academias de código. E era óbvio a questão. Era óbvia a questão. Ninguém hoje está disponível para passar 3 anos para uma reconversão de perfil, que 3 anos é muito tempo. É muito tempo. É preciso sermos bastante mais seletivos, se quisermos, naquilo que
que é o foco. Também temos de definir melhor o perfil de entrada e sermos seletivos também nesse perfil. Para as nossas academias de código, concorreram até agora 4.000 pessoas. 300 entraram. 1 em cada 10. Somos mais seletivos que as entradas das universidades, em muitos cursos. Se calhar na esmagadora maioria dos cursos. A seletividade é a melhor coisa que podemos fazer para mostrarmos, por um lado, transparência e, por um lado, credibilidade relativamente ao esforço e ao talento. A transparência nesta questão dos processos da qualificação e da capacitação são tão importantes que quando eu me cruzei com uma empresazinha pequenina que tinha ganho um orçamento participativo em Lisboa, chamada Academia de Código, eles tinham, o que me chamou a atenção, não só o processo interessante, umas salas muito animadas, muito coisa e tal, mas o que me chamou a atenção, como vou dizer, vocês vão crescer comigo e eu com vocês, foi que eles tinham um chat em que as pessoas podiam falar, os que entraram, os que não entraram, os que já tinham conseguido reconverter-se e estavam numa empresa, podiam falar de forma direta. E eles disseram-me aquilo como mais uma coisa. Eu disse, não, isso não é mais uma coisa. Isso é o que credibiliza. Porque nada melhor que os casos a falarem. Mais do que eu estar a perder tempo a dizer que Nova Iorque está uma seca. Alguém que foi para o interior de um país, foi para uma cidade pequenina a programar, a dizer que aqui vive-se bem, é porreiro e tal, e tive acesso a casa, e tenho uma casa com menos de 30 anos, e tu, pelo andar da carruagem, vives em Lisboa, teu pai não é rico, talvez aos 40 anos tenhas uma casa tua. Que é uma das grandes questões de motivação que eu percebi a falar com jovens da Grande Lisboa. E até 2015, 2016, vivemos de tirar talento a Lisboa para vir para o Fundão. Vivemos disso. Hoje já não vivemos disso. Hoje, 8 em cada 10 pessoas que chegam ao Fundão, em termos da mão de obra mais qualificada, são extracomunitários. Temos cerca de 70 nacionalidades. Volto a dizer, o município tem 700 km², tem uma cidade de 13.000 pessoas e é rural, tem 60 aldeias. Essa é a nossa essência. Só para perceber. E não tem nenhum polo universitário dentro do seu conceito. Okay? Não tem. Temos relações com 40 universidades pelo mundo inteiro, mas não tem nenhum polo universitário dentro do seu conceito. Termino com uma questão que terá passado aqui um slide, que são os Playmobilos. Em determinado momento, a questão da educação. E transito para aquilo que é hoje o nosso ponto. Nós, como devem calcular, Fundão Inovação foi o nosso mote durante 7 anos. Do ponto de vista do nosso marketing territorial, a forma como nos posicionámos, esse programa holístico que tinha habitação, formação avançada, creches, educação, escola bilíngue no ensino público. Depois há pecinhas do puzzle. Escola bilíngue no ensino público, coisas que, obviamente, faziam um pouco a diferença. E depois a ideia do ecossistema, que foi sendo criado, o espaço de co-work e tal, os tais 6 minutos e 40 segundos, essas coisas todas que deram algum resultado, é óbvio que sim, senão não estaria hoje aqui a partilhá-lo, seguramente. Há uma peça, em determinado momento, que é a comunidade. Em determinado momento começa a ter problemas, que é, você só pensa nas empresas que vêm de fora. Como é que você responde ao empresário local? Claro que vocês está bem, empresário local, então, gente que vem de fora, mais rendas, mais consumo, mais isto, mais aquilo. O payback, em termos de finanças públicas, era 4 anos e meio o meu projeto. Porque como não tinha dinheiro, eu tinha que o calcular do ponto de vista de finanças públicas. Não é pelas externalidades. Não é por externalidades. Estou a falar puro e duro de finanças públicas. Que rendimento direto eu trazia de forma ao investimento que estava a fazer, diga-se de passagem, muitas vezes inferior a uma rotunda. As rotundas do Fundão são uma desgraça, ainda hoje. Uma desgraça. Mas, opções. Temos que fazer opções. Não é? Quando se não tem dinheiro, tem mesmo que fazer opções, acredito. E então trouxe uma coisa que foi na escola pública, trouxemos uma coisa interessante.
Em determinado momento, introduzimos a programação para todos os miúdos a partir dos 6 anos. Há 7 anos. 6 anos, peço desculpa esta parte. E foi um momento muito importante porque foi o momento em que ganhámos a comunidade. Em 2015, 2016, ganhámos a comunidade. E também, com isso, posicionámos ainda melhor do ponto de vista do que era a nossa atratividade. Porque muitos dos pais motivavam-se, já não eram só jovens, mas começaram a vir famílias. E a internacionalização trouxe-nos ainda mais famílias. E trouxeram-nos não só perfis júniores, mas também já perfis séniores a vir para o fundão. E onde é que hoje estamos com isto? Hoje o nosso mote é Fundão Terra de Acolhimento. Hoje as minhas preocupações são totalmente numa perspectiva multicultural. Hoje foco-me totalmente nisso. Dos 4 desafios, um da globalização, o das alterações climáticas, o desafio digital e o desafio, eu gostei, há bocadinho estava aqui a ver os diferentes centros de investigação que têm, e há um que tem a palavra equidade pelo meio. A questão da equidade social é um dos desafios mais importantes que também temos, não é? Que pode ter como dia o seu processo, vamos chamar de inclusão sempre associado. Nós hoje temos um dos melhores centros de migrações do país e, em alguns aspectos, valências atípicas que criamos. Trabalhamos isso de forma também muito profissional. Tenho 40 pessoas que só trabalham o processo de inclusão. Tenho mediadores para todas as zonas do mundo. Todas as grandes zonas do mundo têm mediadores que fazem a ponte com essa chegada diária. Nós chegamos uma família por dia, em termos só na área do Haiti. E, como disse, 8 em cada 10 são extracomunitários. Por isso, o desafio é grande, acreditem. O desafio é grande e permanente. É um laboratório vivo, um Living Lab. Começámos com o Living Lab na área da inovação, inicialmente, e agora estamos a montar o Living Lab na área das migrações. Estamos mesmo agora a construí-lo já daquilo que possa ser o processo. O nosso programa, o Fundão Terra de Acolhimento, tem no seu projeto educativo local uma coisa que eu gosto sempre também de referir. O nosso projeto educativo local chama-se Raiz e Asas. Nós hoje ensinamos, de facto, e temos um ecossistema de capacitação muito forte na área do digital. Ensinamos as crianças, a partir dos 6 anos, a em termos curriculares. Não é cá essa invenção das AECs, essas coisas. Não. Em termos curriculares. Entrou no currículo. Consegui convencer o Ministério da Educação a pôr isso como projeto piloto em termos curriculares. A parte da programação. Mas também ensinamos todas as crianças a fazer queijo. Também ensinamos todas as crianças a fazer pecinhas de barro. Ensinamos todas as crianças a tecer. É verdade que as pecinhas de barro também passam pelo Fab Lab. E também elas podem prototipar, em termos de modelação 3D, a sua peça que depois vão para a roda do oleiro a fazê-lo. Ou seja, o que nós aprendemos é que o nosso fator principal de diferenciação, que era o território, que era a nossa cultura e identidade, um preço, qualidade de vida excepcional, depois de 8 anos de vértigo, de uma velocidade tremenda, de muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, muitas vezes até a sermos ultrapassados pelos acontecimentos aqui ao colar, algumas asneiras termos feito, seguramente por essa velocidade, chegámos à conclusão que depois disso, e quando já estávamos a dizer, bom, e agora? Estamos aqui a surfar a onda, não da Nazaré, mas qualquer coisa próxima disso. Quando estávamos aí dizendo, não, meus amigos, vamos voltar à essência da coisa. A essência da coisa é comunidade. Comunidades felizes é talento. Comunidades felizes é criação de valor. Criação de talento chama empresas. A equação vira. Onde há pessoas com talento, vão as empresas. Onde nós conseguimos demonstrar que podemos captar o talento, aparecem as empresas. Eu não tinha nada disso. 3 engenheiros informáticos em 2012. Eram todos funcionários da Câmara. Não tinha uma empresa da IT. Uma. Fora daquilo que era a Câmara Municipal, que tinha, obviamente, os seus
técnicos informáticos. A questão do valor da comunidade no mundo atual é algo muitíssimo relevante. Criar valor com a comunidade, criar novas comunidades, é absolutamente chave em territórios como o nosso. Se alguém me disser, onde começar? Comecem a olhar para o mundo na perspectiva da interculturalidade. Coloquem os seus fatores-chave. A história do co-living pode funcionar, mas levem tudo que têm. Não vão com o co-living só com uma pecinha. Tentem levar um puzzle bastante mais completo. E criem equipas dedicadas. E liguem bem ao sistema científico. E liguem bem ao sistema tecnológico. E, sobretudo, acreditem uns nos outros. Tenham fé. Tenham fé uns nos outros. Não tenhamos sempre uma atitude desconfiada. Uma atitude fechada. Sobretudo na altura de crise, temos a tendência a fechar-nos sobre nós próprios. Eu fui na altura da pior crise, das maiores insónias da minha vida, a pensar que não era possível me abrir eu àquilo que não sabia e o meu município àquilo que é o mundo. Obrigado. Eu confesso que, quando comecei a ouvir a intervenção, não consegui desligar do meu papel de jornalista e, por momentos, pensei que estava a ouvir a caracterização de qualquer município do território que atualmente eu trabalho. Trás-os-Montes, Douro. Até que chega àquela parte em que ouvimos, lhe poder chamar uma dose de loucura, resolver quebrar com aquilo que é o habitual, e aí chega a parte que incomoda, que é pensar que estamos a falar há 10 anos. Porque quando eu penso nos municípios onde habitualmente vou, continuamos a ouvir presidentes a falar de que querem, de que ambicionam o tal multiusos ou multinada, que continuam a ser espaços, na maioria deles, ocupados poucos dias por ano, que se resumem a acolher feiras dedicadas àquele que é o produto rei do concelho. E aí é que se nota a grande diferença quando chegamos a esta fase do discurso. E para mim é impossível não estar a ouvir e pensar, se calhar ir ao terreno e verificar se é mesmo assim. Fazer aquilo que nós chamamos o vox pop e perceber, de um lado, se as pessoas da terra gostaram daquilo que chegou lá, e perceber também se quem chegou gostou daquilo que encontrou e perceber porque é que continuam lá. Porque, ao pensar no território onde eu trabalho, o que se nota muito é que esta parte da abertura de fronteiras existe essencialmente naquilo que são as instituições de ensino superior, nunca nas autarquias. E mesmo quando esse trabalho começa nas universidades, o que eu noto quando faço esses vox pop é que há uma resistência das pessoas em aceitar quem vem de fora. Há muito aquele bairrismo e o pensar que é uma invasão daquilo que é o nosso território. E não se pensa naquilo que eles podem trazer e ainda se pensa muito naquilo que eles estão a tirar. E é impossível fazer uma análise transversal ao território, porque todo o território perdeu pessoas. Embora se note muito que as pessoas confundem o despovoamento com a desertificação. E também é impossível para mim, do meu ponto de vista de jornalista, notar que os discursos das autarquias são em todos muito semelhantes. Há muito bairrismo, há muitos projetos, mas são todos pequenos, e se calhar é aquilo que dizia, que é ousar romper com aquilo que é tradicional. Ainda se pensa muito, quando chega a altura dos fundos comunitários, de pensar sempre nos mesmos projetos, eles multiplicam-se pelo território todo, nós vamos a um lado e este presidente quer o mesmo, quer aquele, porque ainda há aquela noção que ficamos atrás se não tivermos exatamente o mesmo que temos os outros. Não há aquela tendência a pensar que só quando tivermos, se calhar, que os outros não têm, é que vamos fazer diferente. E acho que também falta ainda um bocadinho a percepção que nós não vamos combater o despovoamento com esperança naquilo que é a reprodução natural. Temos que trazer outras pessoas porque não podemos contar com as que estão cá para fazermos voltar o território aos números que tinha. E também temos que perceber, de uma vez por todas, que não vamos ter todos o mesmo.
há situações que são dramáticas, há situações que são piores, há sítios onde nós vamos e é difícil perceber que realmente alguém tenha vontade de ir para lá, porque se nós pensarmos num jovem, nós chegamos, por exemplo, Freixo de Espada à Cinta. É longe de tudo. Os acessos são terríveis e depois uma pessoa começa a pensar, não tenho um hospital perto, o ensino termina no 9º ano, o que é que eu vou fazer às crianças depois? E os territórios têm que começar a ser pensados de outras formas, porque se não criarmos atratividade, eles não vêm. E não é realmente esperar por aquilo que vem de Lisboa. E para quem trabalha na comunicação social, se calhar quando nós começamos, quando o Porto Canal começou, vou usar o exemplo daquilo, a maioria das pessoas onde nós íamos estranhava quando nós íamos lá porque estão habituados a ter as televisões lá quando há duas coisas. Ou grandes catástrofes, incêndios, ou então nas campanhas eleitorais. Que também é um fenómeno interessante de ver, porque se acompanharmos as campanhas eleitorais, nós conseguimos ter uma percepção de que quem vem cá sabe realmente o que é a realidade do território. Mas quando lhes cobramos a nível de investimentos, ou quando vamos atrás deles e perguntamos quando é que fazem, parece que afinal há um desconhecimento do território. E a tendência é passarmos às estatísticas. Portanto, não pode haver um hospital porque não há pessoas que justifiquem o investimento, não pode haver isto porque não há pessoas que justificam. E o problema está sempre nas pessoas. E quando ouvimos casos como o do Fundão, por exemplo, a questão que fica também é, e se calhar é na ciência que vamos buscar as respostas, é porque é que não há mais exemplos como este? Porque é que continuamos a ter a maioria dos municípios naquilo que é o método clássico? E o que é que falta para que mude o paradigma? E se este é ou não o paradigma correto para aquilo que é o futuro destes territórios? Bom, boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento especial ao Paulo. Enfim, isto são conversas já há muitos anos. Tenho tido o privilégio de partilhar com ele alguns desafios e de aprender muito com ele. Eu tenho duas reflexões, 3 reflexões, mas começaria por dizer que a pergunta que se faz no título da conferência, que é quem aprende com quem, somos nós, a comunidade académica, que aprende com pessoas como o Paulo Fernandes e com exemplos como este. E o grande problema que o país tem e que nós temos é que, infelizmente, poucos aprenderam com este caso, que é um caso de sucesso, com as suas dificuldades e com os seus problemas, mas que é uma prova de que é possível, em territórios de baixa densidade, criar dinâmicas e estratégias de desenvolvimento vencedoras e que é possível fazer fora da caixa. Bom, quais são as 2 reflexões que eu queria partilhar convosco em termos académicos? Nós vivemos um tempo em que vivemos a era do smart. Aqueles que que andam nestas guerras há mais tempo, estão aqui pelo menos alguns, eu estou a olhar ali para o professor Cristóvão e para o professor Portela, quando eu comecei a trabalhar, a etiqueta, a palavra mágica era o integrado. Mas depois veio o endógeno, depois veio o sustentável. E agora criamos uma etiqueta chamada inteligente, que é uma espécie de embrulho. Temos especializações inteligentes, temos territórios inteligentes, temos cidades inteligentes, temos desenvolvimento inteligente, temos inteligência territorial. E esta etiqueta cria a percepção de que, afinal, nós éramos todos burros e que veio uma nova era que tem aqui o segredo para criar. E do ponto de vista eu tive, enfim, não é uma área que eu domino muito, mas tive a curiosidade de ler alguns artigos e ver alguma pesquisa, até algumas análises bibliográficas, revisões bibliográficas sistemáticas sobre este tema. E a primeira coisa que existe há um conjunto de equívocos e de utilizações do termo inteligente, porque é o título da nossa conversa, sobre o que é que está por trás deste termo inteligente. Enfim, há aí várias definições, mesmo mais conceptualizadas, pelo menos 6 definições diferentes,
Mas há cada vez mais a ideia de que inteligente está muito ligado à utilização das tecnologias, está muito ligado às questões da informação e, portanto, se nós formos capazes, muito ligado às questões das cidades, a introdução do território ou do desenvolvimento territorial inteligente é um acréscimo, é um escalar para outra dimensão, de que se nós dominarmos a recolha de informação, o tratamento de informação a conseguirmos gerir, vamos resolver todos os problemas da equidade, da coesão, da inclusão, da falta de emprego, etc. E este é um equívoco que, mesmo na produção científica que nós temos, é enorme. Ou seja, a primeira coisa que temos que discutir é o que é que isto é de um território inteligente, o que é um desenvolvimento territorial inteligente, o que é que está por trás disso. E a exposição do Paulo mostra as várias dimensões. A dimensão tecnológica, que é importante com certeza, a dimensão social e cultural, sociocultural, que é tão ou mais importante que a outra, e que leva ao processo da aprendizagem, a dimensão institucional. O Paulo não teve ocasião de desenvolver muito, mas quando ele fala da comunidade, do conceito de comunidade, há aqui uma dimensão de governança, há aqui uma dimensão de rede, há aqui uma dimensão de organização dos vários níveis e dos vários tecidos, que é essencial. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que, dentro da academia, é contribuir para clarificar estes conceitos e esta utilização abusiva, esta ideia de que há aqui uma palavra mágica que, sendo utilizado, os problemas se resolvem, está tudo resolvido. Lembram-se, com certeza, há muitos estudos que mostram isto, quando nós tivemos que passar, durante a pandemia, das aulas presenciais para as aulas à distância, o grande problema das diferenças e das dificuldades de aprendizagem não era ter o suporte informático, o computador. O problema é se os pais não tinham o acompanhamento nem a capacidade de seguirem os filhos, naturalmente que as desigualdades sociais se reproduziam exatamente desta maneira. Ou seja, a tecnologia, ao contrário, ainda agrava mais as desigualdades sociais e os problemas associados a eles. Portanto, primeira reflexão que eu queria partilhar convosco, eu acho que nós na ciência temos que contribuir para clarificar este debate e centrar o que é isto da inteligência territorial, o que são os territórios inteligentes, o que é o desenvolvimento territorial inteligente. Do meu ponto de vista, há esta necessidade de clarificar e, sobretudo, de o posicionar nas três dimensões. Claro que há uma dimensão tecnológica. Nós vivemos numa sociedade e numa economia de conhecimento e a dimensão tecnológica é importante. Ou seja, um território destes, sem ter infraestrutura, sem ter redes, sem ter o 5G, naturalmente que não pode estar integrado numa dinâmica onde a produção de bens e serviços associados à economia do conhecimento é essencial. Claro que há. Mas depois disso há outras dimensões que são tão ou mais importantes e que têm a ver exatamente com aquilo que eu vos dizia das dimensões sociais e culturais e, portanto, da dimensão organizacional. A segunda questão tem a ver com a forma como as políticas públicas são produzidas e, sobretudo, as políticas públicas ligadas ao desenvolvimento do território. Nós temos e infelizmente os últimos anos têm sido, num sentido, do meu ponto de vista, cada vez mais errado. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar na área do desenvolvimento, não na universidade, mas na administração, era o tempo em que as estratégias de desenvolvimento eram construídas localmente. Havia um envolvimento dos atores, havia uma definição de prioridades muito dominadas pela administração, com certeza, com pouca participação dos destinatários das políticas, com pouca participação das entidades, mas havia uma autonomia na definição dessas estratégias, porque podia-se ajustar. Lembro-me, o primeiro projeto em que trabalhei, o Pedrito, o professor Portela era quem liderava a unidade de avaliação, havia uma discussão local sobre se devíamos apostar em determinadas linhas ou não. Isto foi-se perdendo. Nós, em Portugal, passamos na última década de uma capacidade de definição de estratégias ao nível regional para uma centralização cada vez maior. Neste momento, não sei se têm noção, mas a Agência de Coesão define uma checklist com a tipologia de projetos, com a tipologia de ações que podem ser enquadradas, e aquela checklist é aplicada de Bragança até Faro. Esta checklist é determinada por Bruxelas, que aplica para todos os países da União, qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, quais sejam as suas especificidades. Há uma padronização, uma homogeneização das políticas, onde aparece o inteligente. Se vocês incluírem inteligente numa estratégia, Bruxelas diz, sim senhora, está de acordo, está em linha, como é o termo burocrático relativamente a isto. Ora,
O que demonstra uma experiência como estas é, primeiro, eu tenho dito isto várias vezes, a porta do desenvolvimento abre por dentro. Não vale a pena, nós podemos ter a ajuda das políticas nacionais, etc., mas se não houverem atores no terreno a construir uma estratégia e abrir essa porta de desenvolvimento, naturalmente que esses processos são processos instáveis, não são duradouros, são muito limitados e não têm a envolvência que é necessário. Em segundo, como dizia o Paulo, todas as estratégias dos últimos 20 ou 30 anos que partem do princípio que a infraestruturação e é necessária, mas que é suficiente para alavancar qualquer processo de desenvolvimento, completamente errado. Nós temos níveis de infraestruturação em todos os territórios de baixa densidade, níveis de equipamentos, níveis de cobertura, já não de serviços, mas pelo menos das redes infraestruturais e de equipamentos, das melhores ao nível nacional. Há muitos municípios da área metropolitana do Porto e de Lisboa que não têm os mesmos níveis, comparando em termos de dotações com os que temos. Portanto, a prioridade às infraestruturas continua a ser a pedra de toque das políticas públicas de desenvolvimento. Vejam, por exemplo, isto não é uma crítica particular a nenhum município, mas reparem que a estratégia de sustentabilidade que foi implementada no último quadro comunitário de apoio, nos chamados PARUs, PEDUs, etc., são planos estratégicos de desenvolvimento urbano ou de reabilitação urbana, aposta muito na requalificação do espaço público. Requalificação do espaço público, essencialmente valorizando os modos não automotores de deslocação, alargamento dos passeios, etc., etc. Mas não foi feita nenhuma estratégia para alterar os modos de uso em termos de mobilidade. Ou seja, nós podemos ter menos lugares de estacionamento, podemos ter passeios mais largos, etc. Mas se as necessidades das pessoas em matéria de mobilidade continuar a ser a utilização da viatura própria porque as alternativas não existem, ou nos modos suaves, ou nos transportes públicos, vamos continuar a reproduzir exatamente os mesmos problemas. Uma das questões essenciais é que uma estratégia como esta, não há um programa ou um financiamento que permita construir esta estratégia no fundão. O que há são programas setoriais, fragmentados, completamente verticais, em que é preciso para uma matéria ir buscar financiamento aqui, na outra é preciso buscar acolá, e, portanto, não há visão integrada e visão de conjunto. E esta segunda reflexão tem a ver muito com a forma como nós temos que estudar as políticas públicas. Porque, de alguma forma, o sentimento que eu tenho é que nós reproduzimos este modelo, que é um modelo verticalizado, um modelo muito sectoralizado, um modelo que privilegia um conjunto de normas e de regras que estão praticamente, que não são contestadas nem pelos governos, nem pelos atores que estão no terreno. E nós acabamos por não fazer a avaliação destas políticas exatamente naquilo onde elas falham redondamente, que é na sua continuidade e na sua sustentabilidade. Não temos uma prática em Portugal da avaliação das políticas públicas, muito menos deste género. Gastamos fortunas nos últimos 20, 30 anos. Em termos de desenvolvimento territorial, não temos avaliações sobre os efeitos e as diferenças que esses programas ajudaram a criar e as dinâmicas que ajudaram a instalar, e, portanto, há aqui um déficit de avaliação de políticas públicas, não só da parte da academia, mas, sobretudo, da administração, porque, na maior parte dos casos, as avaliações que são feitas dos programas são avaliações para cumprir calendário, para corresponder a determinado tipo de cadernos de encargos, e, portanto, têm estas limitações. O que é que nós podemos aprender, e terminaria aí, podemos aprender com exemplos como este? É que, na verdade, os processos de desenvolvimento e a aprendizagem exigem, por um lado, uma visão estratégica de longo ou médio prazo. Aqui há uma ideia, há uma estratégia que tem uma visão clara, ainda com algumas dificuldades relativamente à forma de lá chegar, mas há uma aposta. Há outra coisa que as políticas públicas não têm: persistência. Muitas maior parte das medidas e das intervenções, acabou o dinheiro, acabou o programa, o ciclo de programação comunitária, o projeto acabou, não se fala mais nisso e, portanto, não há esse tipo de continuidade. E em terceiro lugar, há realmente este aspecto fundamental que é um envolvimento e uma construção social do processo de desenvolvimento envolvendo os outros.
Ou seja, só esta percepção de que uma estratégia deste género pode ter implicações ao nível local, da comunidade local, na sua aceitação, no seu recuso, na sua rejeição, obriga a que a estratégia tenha exatamente esta visão mais global e este envolvimento dos vários atores e das várias instâncias. Infelizmente, são poucos os casos, para não dizer raríssimos, de sucesso neste tipo de estratégias, porque significa, em primeiro lugar, muita teimosia. Depois, alguma ousadia, e muita tenacidade neste tipo de aposta. Em conclusão, eu acho que nós, como comunidade académica, podemos e devemos contribuir para este debate questionando muitas das abordagens que estão a ser feitas neste momento, porque vamos passar outro período a achar que daqui a 10 anos o país e, sobretudo, os territórios vão se transformar por trás destas palavras mágicas, destas etiquetas mágicas. Basta a gente chamar inteligente que a coisa fica logo resolvida. Portanto, acho que devemos questionar e avaliar, no fundo, esse tipo de programas. E, em segundo lugar, também acho que devíamos trabalhar mais na avaliação das políticas para as poder contestar na forma como elas não conseguem atingir os seus resultados. Aquilo que dizia a Patrícia há pouco, quer dizer, o sentimento é que se gastou muito dinheiro, é que há muita coisa, mas o processo continua, enfim, pior, porque a população envelheceu, há menos jovens e as perspectivas de dinamização e de fixação são cada vez mais difíceis. Muito obrigado. Eu confesso que nesta altura, não fazendo eu portagens no fundão, gostaria de levar o Presidente comigo a alguns sítios e convidá-lo a apresentar algumas destas propostas à população, porque também fica a dúvida se o que falta é iniciativa por parte de quem lidera, em apresentar algumas propostas mais ousadas e perceber também se as pessoas estavam ou não abertas a estas propostas e tentar perceber que, se calhar, se o que falta é iniciativa e quebrar um bocadinho esta corrente por parte de quem nos governa, se é também medo de não ser bem recebido, porque nós bem sabemos que a política depende de votos e muitas vezes o maior interesse é ter esses votos do que realmente mudar o território. Eu sei que o nosso papel como comunicação social é dar voz, e se é por um lado importante darmos voz às dificuldades das pessoas, às dificuldades do território, também devíamos dar voz a exemplos de coisas diferentes, a exemplos dos resultados que tiveram algumas ousadias, porque se calhar quanto mais falarmos nisso, mais as pessoas também ficam a conhecer que há caminhos diferentes daqueles que estamos habitualmente a ver. É preciso também divulgar essas novas ideias, porque se nós, durante um tempo, institucionalizamos que é bom copiar algumas coisas, e se eu tenho um pavilhão multiusos, vamos ter todos, se calhar, se divulgarmos mais ideias como estas e percebermos que elas podem ter acolhimento, se calhar também passamos todos a copiar ideias melhores, não exatamente nas mesmas áreas, porque não temos todos que seguir, mas se calhar a ideia de que contrariando a corrente. E se não estivermos sempre à espera de quem vem de Lisboa, mas porque há muito mais pessoas que podem vir do outro lado, vamos perceber que querer as pessoas que estão em Lisboa é muito pouco comparado com aquelas que podemos trazer e que podem ter interesse nesse território. Se calhar também fica aqui a ideia que fazemos todos pouco, ou então que fazemos todos o mesmo. E se calhar o futuro passa por aí, por ousar fazer diferente. Nós não pedimos aqui um moderador, então um debate sobre moderação, acho que agora há assim estas coisas. Mas acho que também, penso que na audiência também haverá perguntas, não é? Portanto, acho que poderíamos dar aqui um espaço, perguntas curtas, definidas, para não esticarmos demasiado o tempo. Pronto, eu faço aqui esta moderação. Perguntas, vamos por as três perguntas, vamos por este lado das perguntas. Sim, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a exposição
Paulo e dos colegas de trabalho. Já tive a oportunidade de visitar o Fundão, acho que há alguns anos, talvez em 15, e de ser testemunha daquilo que É verdade. E a minha questão era esta, sendo muito breve. O Falou da Cova da Beira referiu que 3 concelhos, Fundão, Belmonte e Covilhã, portanto são concelhos com características distintas, e a minha pergunta é se tem havido algum caminho de procura de articulações, de complementaridades, ou estamos a falar de caminhos diferentes, de estratégias diferentes dos 3 concelhos? Qual é a sua apreciação sobre essa matéria? Vamos recolher estas perguntas. Eu no Fundão conhecia o Fernando Paulo Fernandes e os Paulo Louro. O Paulo Louco ainda não conhecia. Mas ele reconheceu. E voltámos a encontrar nessa condição. Bom, nessa perspectiva, gostava de perguntar, de tudo o que disse, se considera que, para responder à pergunta, quem aprende com quem, se a sua autoaprendizagem nesse processo foi um fator-chave. Porquê é que eu pergunto isto? Porque, fazendo alguma pesquisa também, digamos, na minha caixa de correio antiga, eu encontrei uma preocupação ao nível do CETRAT. Eu vou situar, no dia 10 de 7 de 2008, o Mário Sérgio agradecia o estudo prospectivo sobre formação das autarquias do Baixo Tâmega e agradecia à equipa que tinha produzido esse relatório, esse estudo, que era aqui o Artur, o Pedro Ferrão e o Rui Madeira. E eu acho que isto é muito importante, do ponto de vista também interno do CETRAD, nós interrogarmos que estamos a trabalhar com quem e para quem e o que é que estamos aprendendo. Portanto, a minha pergunta, voltando à pergunta inicial, que é a deste encontro, aprender com quem? A terceira pergunta era ao Alex, não é? Quem aprende com quem? Não é bem uma pergunta, é mais um agradecimento, mas poderia já fazê-lo e depois deixarei que o Sr. Presidente até, entretanto, meditar. Queria, antes de boa tarde a todas e a todos, queria apenas dizer 2 coisas. A primeira, na minha freguesia também temos um pavilhão multiusos, portanto, na altura de 2010... Se nós não tivermos pavilhão multiuso, não podia fazer isso. também podemos ver a coisa de forma diferente. Reconverter é ter algo que se converte. Podemos isso ter um. Portanto, em segundo lugar, queria, e agora de uma forma dupla, de uma parte de um aluno, também aqui de doutorando, aqui da Universidade, pela sua intervenção. E é curioso porque em 2019 estive consigo, certamente não se lembrará, mas estive consigo em Zamora, precisamente num encontro de jovens empreendedores, na altura organizado pela Fundação Rei Afonso Henriques, e na altura estava muito entusiasmado porque iria ouvir o tal exemplo do Fundão já na altura em 2019, com um buzz muito grande, e eu ia na altura com a missão e convido de falar um pouco de Bragança e do Gigante Ecopark. E eu sentia muito pequenino. Já me lembro. Eu sentia muito pequenino em relação aqui aos resultados e à dinâmica que o Fundão tinha apresentado. Mas quero dizer aqui, esse aqui é o agradecimento que eu queria deixar, é que de facto fez 2 coisas para comigo. A primeira, deu-me claramente umas palavras de incentivo, dando nota que é esse o caminho que nós estávamos a traçar, que é o caminho certo, e de facto 3 anos depois confirma-se. Portanto, estamos aqui bons alunos a trabalhar nesse sentido. E a segunda coisa que eu queria dizer é que de facto confirmo, dou-me um cartão seu e tenho junto ao meu computador, que por acaso nunca utilizei, porque entretanto conheci o seu chefe de divisão, o Dr. Ricardo, com quem nós... Uma máquina. Uma máquina, exatamente. E agora, mais do que inteligente, agora até entramos em redes circulares. Agora andamos andamos às voltas. E, portanto, terminava só esta pequena intervenção, só mesmo para lhe agradecer. Agradecer também ao professor Luís Ramos, porque também como professor, na altura, com estratégias de intervenção territoriais, nomeadamente em territórios de baixa densidade, é de facto preciso ser muito visionário e muito resiliente para implementar uma visão fora da caixa. Porque o resultado nunca aparece de um momento só. 10 anos é muito tempo. Mas de facto vale a pena continuar a ter estes visionários
E espero que haja muito mais para continuar. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar à mesa para a resposta a estas 2 questões e meia, vá lá. Bom, não sei se... Não. Ok. Então, primeiro agradecer, obviamente, as perguntas, obviamente também aos comentários. Começar por a questão associada à parte da formação versus aprendizagem, porque eu acho que elas estão profundamente interligadas. As lideranças. Lideranças está, no meu entender, modesto, mas que tento ser fiel, é basicamente estarmos muito disponíveis para ouvir. Eu também falo de forma longa, muitas vezes, mas acreditem que gosto de ouvir. E aquele tempo de, vamos chamar de audição, relativamente àqueles que eu não conhecia, a um mundo que eu não conhecia muito bem, a motivações que eventualmente precisava de ir um pouco mais longe relativamente àquilo que podia fazer a diferença, volto a dizer, foi a questão mais importante que fiz enquanto representante daqueles que me elegeram. Foi, de facto, o momento mais importante para aquilo que foi a definição de uma estratégia que depois tivemos a capacidade de operacionalizar. Aprender a aprender. Aprender a aprender hoje é um chavão também do ponto de vista do que é todo o sistema de ensino. Mas não é do sistema de ensino, quer dizer, nós precisamos de ter ferramentas que nos ajudem em todas as gerações a poder aprender a aprender. Ser empreendedor. Ser empreendedor não é uma questão de startups. Ser empreendedor é uma questão das instituições também. Das diferentes perfis de liderança de instituições, sejam públicas, privadas. É do cidadão, da comunidade, comunidades empreendedoras. São atitudes, sim. Haverá alguns ou algumas entidades, os singulares, os coletivos, eventualmente mais habilitados, mais preparados, não sei como é que é de chamar, que seja mais natural essa atitude, se calhar até maior. Mas acreditem que ainda não encontrei ninguém, olhem que eu tive que chamar muita gente ao processo. Nós somos uma rede de redes. Já não... Tínhamos que acabar também coisas de economia circular, porque já são tantas as redes que... mas, de facto, não tivemos mesmo que confiar na capacidade da partilha uns com os outros. Eu tive que, obviamente, ver num jovem licenciado de 22 anos que era um craque num determinado programa de software, sei lá, na altura, a linguagem de internet, a Java, que agora é uma coisa mais básica. Eu tive que perceber o que é que era isso, Java. Eu até era capaz de ir à procura no Ulisses se a palavra Java lá aparecia, não é? Mas não na perspectiva do que era a linguagem, o que é que estava em causa. E tive que aprender. Aprender é respeitar um miúdo, pá. Respeitar um miúdo. É colocar-nos nessa disponibilidade. Estarmos dispostos, estarmos abertos a isso. E, obviamente, também é fugir à questão da verticalização muito clássica em Portugal, não é? Eu estou a falar de uma universidade, não me levam a mal. Esta é uma universidade onde eu me sinto bem. E então, neste centro, onde me sinto particularmente bem, há aqui pessoas que foram referências para mim. Portela foi uma referência para mim. Eu também trabalhei muito em desenvolvimento local, por exemplo, em determinado momento, por exemplo. E há uma questão que
a tal hierarquização, a tal sistema feudal. É preciso romper com isso. Se não rompermos com isso, nós não conseguimos, nas diferentes camadas chamadas ao processo, vejam um problema, massa crítica. Se temos pouca massa crítica, vamos trazer aqueles que podem contribuir, vamos tentar ouvir para ver se há contributos a dar, ou seja, às vezes nem sabemos quem pode contribuir. Às vezes partimos já de um pressuposto errado, que é achar quem pode contribuir são estes e estes. Não nos damos ao trabalho, já agora, de irmos totalmente abertos para perceber quem é que pode contribuir. Nós já temos aqui já fazemos aqui talvez até por uma questão, eu não digo preconceito, é muito exagerado, mas às vezes por uma questão de comodidade, porque é mais fácil falarmos com aqueles que falam a mesma linguagem. Ou seja, vamos chamar numa camada socioprofissional, é mais fácil, claro que é mais fácil. Se estivermos numa camada de poder, é mais fácil eu falar entre presidentes ou entre executivos. Passo o meu dia a falar com os meus colegas. Não que eu não fale com eles. E que não se procure, por exemplo, nas geometrias variáveis. A Cova da Beira, a Cova da Beira é um território natural. Quer dizer, não é diferente. É muito parecido. Infelizmente, acabámos com a NUT Cova da Beira. NUT 3 Cova da Beira era uma NUT natural. Um vale entre a Serra da Estrela, a Serra da Gardunha, um vale onde se cruzam as bacias hidrográficas do Coa, do Tejo, até do Douro, que sai ali um bocadinho mais acima, nomeadamente o Coa, que por aqui vem para o Douro, o Mondego, que vai para a bacia hidrográfica. Essas bacias todas, aquela questão, aqueles patrimónios naturais, aquilo é... O homem não separa o que a natureza uniu, não é? Essa questão que ali está colocada. Nós... Hoje procuramos formas articuladas. Mesmo em termos de marketing territorial, outra expressão, o smart, e agora há uma que é o valley. Não sei, na prática até há uma mistura que é o smart valley, não é? Agora tudo é não sei o que valley, não é? Bom, no nosso caso, é um vale correto, porque nós somos de facto um vale, não é? Somos de facto... Mas um pouco esta abordagem de nos vermos em conjunto e de procurarmos, por exemplo, uma mobilidade de proximidade, era impossível eu ter 1000 casas disponíveis para 1000 engenheiros que vieram de fora se não tivesse a Covilhã relativamente próximo. Era impossível. Ou seja, hoje olhamos para as questões da mobilidade de proximidade, também olhamos para outras formas, por exemplo, a mobilidade colaborativa, já não é só a mobilidade a pedido. Nós já andamos noutras coisas. Eu volto a dizer, o fator da comunidade é o fator mais essencial para a construção de valor naquilo que é o mundo que aí está e o posicionamento de Portugal. País amigável, seguro, muito inclusivo na perspectiva de facilitador da diferença, apesar de ter os seus constrangimentos, aqui ou lá, todos nós sabemos. Por isso, e a Europa. Se nós perdemos uma pessoa por dia, nesta faixa da baixa densidade, a média é uma pessoa por dia, do ponto de vista de perda, obviamente, sobretudo, muito motivada por aquilo que é o crescimento natural, neste caso, o decréscimo natural. Não é? Mas no mundo, seremos quê? Mais 20 e picos mil por dia. Nós somos a Europa. Porque somos também. Somos, provavelmente, 3/4 do mundo tem como desejo profundo viver num espaço como o nosso. Podemos pensar que somos muito incompetentes. Como é que pode acontecer estarmos com a maior crise da nossa história, desde os tempos quase da nacionalidade, em termos da crise demográfica? A maior crise estrutural que nós vivemos é a crise da demografia. Que nem conseguimos fazer a substituição da população ativa minimamente. Não conseguimos. Nós estamos em crise há 3 anos e a nossa taxa de desemprego não mexe. E estamos todos felizes e contentes e ninguém diz, puxa, é a demografia, não é a economia, é a demografia. Havia aquela coisa do Presidente dos Estados Unidos, não é? Quando perguntaram porque é que estou tão mal na sondagem. É a economia estúpido.
Nós, um dia desses, alguém vai, de vez em quando, apetece-me dizer, olha, é demografia é estúpido. Porque aquilo que tu pensas que é da economia é da demografia. E atenção, ou esses efeitos repressivos que uma demografia pode trazer aí, ao virar da esquina. Cuidado. Bem, cuidado. 60 mil pessoas é o que nós utilizamos por ano, dizem alguns demógrafos, em termos da substituição de população ativa em termos de saldos migratórios. Todos os concelhos, todos não sei, agora ia dizer todos, mas há aqui alguns que talvez não tenha certeza. Mas eu acho que neste momento há saldos migratórios positivos em quase todos os concelhos de Trás-os-Montes. É possível. É possível que os saldos migratórios neste momento sejam positivos. É possível. Há alguns muito positivos, outros quase neutros, outros um bocadinho acima da linha d'água. Duvido que haja algum que tenha taxas de crescimento natural positivas. Duvido. Por isso é nos saldos migratórios, que obviamente está a questão, como é óbvio, não é? Para um território como Trás-os-Montes, fazendo uma projeção assim, talvez precisemos de 5 mil pessoas por ano em saldo migratório para substituição de população ativa. Talvez. Andemos perto desses montantes. Pensando o que é a idade média da nossa população ativa e qual é a sua substituição. Vamos abrir, meus amigos, vamos abrir. Se alguma expressão inteligente se possa estabelecer, talvez também nas migrações, que eu não a ouço, já em todas as utilizações, se calhar vamos abrir. Olhemos para a lusofonia, olhemos para aquilo que são, talvez, as partes mais amigáveis, mas trabalhemos isso. Não é simplesmente trabalhar um efeito 8 ou 80. Um dia acordamos que somos o país do efeito chamada, no dia seguinte acordamos e dizemos, temos as pessoas a dormir na rua, agora temos que fazer operações para bloquear isto. Nós estamos a viver isto em Portugal. Hoje mesmo estamos a viver isto. E até de certa forma bem, porque sobretudo tudo o que é a exploração do homem pelo homem é atacar com tudo o que temos, como é óbvio. A questão houve em determinado momento, já agora também, formação para autarcas eleitos. Eu acho que essa é uma questão que devia continuar. Essas formações que houve ali em 2011, 2012, 2013 sobretudo, 2013, 2014, que as universidades começaram a fazer uma espécie de academia de autarcas, em que os presidentes de Câmara foram às formações. Vi lá muitos vereadores. Eu também lá fui. Geralmente ia mais para falar do que para ouvir, infelizmente. Mas também aprendi muito. E acho que essa parte perdeu-se. Eu não percebo porque é que acham que os executivos não precisam de formação, sem todo o lado os executivos são os maiores consumidores de formação. Obviamente, por isso é que são executivos. Porque é que nós achamos em Portugal que essa questão não é absolutamente decisiva para aquilo que é um mundo em mutação. Quer dizer, o mundo está em mutação, está num acelerar. Há 2 dias discutia questões como... Na educação discutíamos as questões dos miúdos e tal. Nós já tínhamos formação à distância antes da pandemia. Porque achei que a formação à distância, nomeadamente em escola rural, era essencial para manter o princípio da equidade. Dentro do meu território. Porque miúdos que demoram 2 horas a chegar à escola precisam de apoio. Então, nada melhor do que o famoso ensino à distância para complementar. E criámos um programa de ensino à distância para complementar. Quando chegou a pandemia, em 2 dias estava tudo a continuar. Porque nós já tínhamos a estrutura. Não tive problema nenhum. Mas hoje surgem coisas diferentes do ponto de vista linguístico. Por exemplo, hoje temos comunidades de aprendizagem de línguas. Ou seja, partilhamos a inovação social, pura e duro. Eu sei falar 3 ou 4 línguas, outro sabe falar aquilo, outro sabe falar não sei o quê. Uma delas falo bem. Tu ensinas-me a melhorar o meu inglês e eu ensino-te a melhorar o português. E temos 2 horas, 3 horas por semana de diálogo. Nós montamos coisas destas em permanência. Mas isso faz com os estrangeiros que se chegaram ao seu território? Eu faço isso com os estrangeiros e os fundanenses portugueses, que é como eu os trato.
Os fundanenses portugueses e os fundanenses não nacionais estão em partilha. Obviamente, eu posso ensinar português, mas, obviamente, a comunidade estrangeira pode me ensinar a melhorar o meu inglês. Eu falo árabe, mas alguém há de falar, por exemplo, espanhol, por exemplo. Então partilham. É um sistema de partilha. Mas, por exemplo, a questão de ensinar as crianças, desafios de nova geração da interculturalidade. Em que língua eu ensino uma criança não nacional que tenha, por exemplo, que esteja integrada naquilo que são os trabalhos temporários? Trabalho temporário agrícola, uma questão que está na ordem do dia. Ainda hoje estava a ouvir uma operação de grande escala por causa de acabar com redes de tráfico, essa coisa horrorosa, nomeadamente, neste caso, no Alentejo. Essas crianças, discussões que temos, essas crianças, quando lhe queremos o sistema do ensino à distância, o colocamos, qual é a língua que lhe ensinamos? A língua do pagador, que é eu pago, mando logo português, tipo assim. A língua franca, vou-lhes ensinar em inglês. Ou a língua materna, vou-lhes ensinar em hindu, ou vou-lhes ensinar em búlgaro, por exemplo, ou romeno. Em que língua? Em que língua lhes ensino? Eu é que pago, o país paga, os nossos impostos pagam. Em que língua é que ensino? Depois de muita discussão, utilizámos o bom senso, que é, e se perguntássemos aos pais? E decidimos ensinar na língua materna. Tramado, não é? Decisão, não é? Tramado. Só para perceberem como é que... Estou, às vezes, aqui a partilhar algumas questões do que é que são os tremendos desafios que temos. Só para fechar uma coisa que queria mesmo partilhar com todos, e até no seguimento daquela questão do otimismo. Eu acho que nós estamos num momento muitíssimo favorável aos territórios da baixa densidade. A percepção de valor mudou. A percepção de valor é positiva. Nós passámos anos numa percepção de valor muito negativa. Hoje, também portugueses, procuram as suas raízes do ponto de vista do que é qualidade de vida e tal. Também teletrabalhadores portugueses voltam às suas origens e tal. Também na mobilidade, em instituições, etc., em empresas, há um movimento de alteração de percepção de valor intergeracional. Vão desde os jovens aos não tão jovens. Isso é algo que não nos acontecia, não sei, alguém que diga um tempo, porque eu não sei posicionar, mas há muitas gerações. Há muitas gerações que a percepção de valor relativamente ao interior era negativa. Por isso é que saíamos. Sair. Os pais empurravam. Claro. Vão-se embora. Saiam daqui. Só para referir. Esta questão é uma alteração chave. Somos um dos países mais abertos ao mundo. E há uma percepção de valor também diferenciada relativamente ao interior. Somos chave para um país que a mão de obra que venha por migração para Grande Lisboa e Grande Porto não sobrevive lá com o custo de vida que lá existe. Seremos uma das... A construção de comunidades deste futuro próximo pode passar verdadeiramente pelos territórios da baixa densidade. Porque se não passar por lá, isto vai correr mal também para o país. E vai correr muito mal para as bolsas de pobreza, nomeadamente nas zonas das áreas metropolitanas, de certeza absoluta. Só a última coisa, que por causa da inovação, só queria partilhar uma pequena história com vocês, que é esta. Os municípios estão habilitados ou não a fazer inovação? Alguém sabe se os municípios podem ou não
não é ser inovadores, mas, por exemplo, avançar em convalências na área da inovação, equipamento na área da inovação. Por exemplo, aproveitando os fundos comunitários. Diretamente. Não. Porque não é uma competência dos municípios a área da inovação. Não, só para dizer isso. Só para dizer isso. Olha, está a falar com um, não é? Está a falar com um. Como é óbvio. Essa questão foi uma discussão muito engraçada. E agora, quando estamos na delegação de competência, eu disse, como é que não se põe a palavra inovação, já agora que está-se a mexer nisso, porque é que a palavra inovação e já agora migrações não aparece associada, ou mobilidade, se quisermos, até num sentido mais amplo, não aparece, de facto, associada às competências dos novos paradigmas do poder local. Disseram, isto tinha que se mudar, coisa, porque na legislação de base, a palavra inovação não aparece uma única vez. E eu lembrei-me que há uns anos atrás, uma senhora que chegou ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, por causa dos direitos de igualdade entre homens e mulheres, dizia uma coisa também, quando um juiz disse, onde é que está a palavra igualdade de género na Constituição dos Estados Unidos? Ela respondeu, e foi o que eu respondi. Porque, olha, eu também, alguém me disse que a palavra liberdade na Constituição dos Estados Unidos só aparece no preâmbulo. Não aparece no texto, a palavra liberdade. Eu disse, mas o que é que quer dizer com isso? É isso. Acha que a palavra liberdade não foi importante na construção de um país como os Estados Unidos, nestas centenas, poucas de anos que têm? Pois olha, eu estou-lhe a dizer que hoje a inovação é, quando você lê desenvolvimento, os municípios podem promover ou podem não sei o que o desenvolvimento. Leia, desenvolvimento é inovação. É um mapa de inovação, não é só tecnológica, inovação, nomeadamente inovação social, são questões tão relevantes que dizer-me que eu não posso ser promotor de uma incubadora ou de uma aceleradora ou de um cowork por ser um município é absurdo. Dizer que eu não posso ser o titular de um Living Lab porque inovação eu não posso fazer é absurdo. Se um dia desse o Tribunal de Contas disser, olha, você, tudo o que fez, desenvolvimento do seu concelho, é ilegal. Bom, eu terei que me contentar com a questão. Bom, resta-me pensar que ainda há um sítio onde a palavra liberdade não aparece, mas as pessoas aparentemente são um pouco mais livres. Pronto.